Aqui é a parte 2 da nossa aulinha. Olha aí, o tio estava explicando o que? O tio estava explicando para vocês o que é uma colônia, tá bom? Ó, período pré-colonial. Então, a gente chega já na colônia também, né? O pré e a colônia. Então, olha só. Suponhamos que tem um país chamado Quarto-Ano-Holândia, né? E esse país resolveu então invadir um país chamado, digamos, nominho aqui, Valençolândia. Então, o Quarto-Ano-Holândia ele começa a pegar pedaços do território para ele, sabe? Ele começa aqui a pegar os pedaços do território, colocar o pessoal para trabalhar. E a partir desse momento que ele começa a invadir, ele começa a se sentir dono de Valençolândia. Então, olha só, Quarto-Ano-Holândia é dono desse pedaço de terra que é chamado de colônia do Quarto-Ano-Holândia. Então, olha só, esse país, a partir desse momento, ele é metrópole daquele outro país que é uma colônia, tá bom? Ou seja, em resumo, Quarto-Ano-Holândia é metrópole de Valençolândia e Valençolândia é uma colônia de Quarto-Ano-Holândia. Do mesmo jeito era o Brasil e Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal, tá bom? E Portugal era uma metrópole, era a metrópole do Brasil. Certo, gente? Então olha só. Brasil era colônia de Portugal e Portugal era metrópole ou dono do Brasil. Tá ok? E só no papel, é claro. O país pertencia aos índios, né? Mas ninguém respeitava isso. Mas o período pré-colonial foi de 1500 a 1530, quando os portugueses só vinham explorar o pau-brasil, tá bom? Explorar o pau-brasil. Pegar madeira, colocar o índio para trabalhar, dava um espelho para o índio, né? Dava umas bijuteriazinhas, colarzinho, como pagamento para o índio. Dava uns machadozinhos de vez em quando também, não eram bestas, né? E os índiozinhos, coitados, aceitavam na boa, achando que estava fazendo um negócio muito bom, né? Novidade para eles também, né? Enfim, a partir de 1530, o Brasil passou a ser colônia de Portugal, porque se Portugal não colonizasse, outros países chegavam aqui e tomavam o nosso território, por exemplo, os franceses e holandeses, né? Mas então Portugal resolveu então a partir desse momento colonizar o Brasil, que foi até 1822, aqui o período colonial do nosso Brasil, tá bom? A partir dessa data, o Dom Pedro I, ele resolve proclamar a independência do Brasil. E o Brasil passa a ser um país imperial, um país dominado e governado por reis. Tá bom, gente? Essa parte aqui é facinho, não tem muita dificuldade não. O reizinho manda, todos que têm juízo obedecem, né? Dessa maneira, o Brasil foi o único país da América, foi o único país americano a ter rei, viu? Nenhum outro país teve reis aqui na América, nem Estados Unidos, nem o Canadá, nem a Argentina, nem o Uruguai, nenhum outro. Somente o país teve seu momento de reinado, que vai de 1822 e esse período imperial termina em 1889, quando o pessoal proclama a República, tá bom? Durante esse período teve muita escravidão no Brasil, teve muita politicagem no Brasil, teve muita gente fazendo coisas erradas, com muita corrupção. Durante esse período imperial, o próprio Dom Pedro I, vamos ver quais eram os reis que estavam mandando no Brasil. Deixa eu pegar aqui uma folha, papelzinho branco para a gente mostrar para vocês. Eu faço no cantinho, ó, bem aqui, ó. Atenção, aqui no período imperial, o nosso primeiro rei do período imperial foi o Dom Pedro I. Tá bom? Depois o filho dele assumiu, Dom Pedro II, certo? E a filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, acaba libertando todos os escravos do Brasil. Era proibido o Brasil
ter escravo, no momento em que a princesa Isabel assinou o documento libertando a chamada Lei Áurea, tá bom, gente? Lei Áurea. Áurea quer dizer ouro, valioso, ouro, né? Uma lei de ouro, né? Uma lei dourada, né? Uma coisa assim bem representativa, que foi uma coisa de muita bondade. Enfim, olha só. O tio quer que você compreenda esse pedacinho todo que o tio está explicando, que é muito importante para os nossos próximos assuntos. Se você entender que o Brasil já teve esses 4 períodos aqui na sua história, gente, vai ser beleza demais o restante do ano todinho, porque a gente vai falar um pedacinho de cada coisa o tempo todo. A gente vai fechar o ano falando do período republicano, né? Que é essa parte que nós estamos vivendo hoje. A gente vive em uma república, tá bom? Então, olha só. Depois que acontece o período imperial, professor, mas foi tão legal, olha só, a princesa Isabel libertou os escravos, não podia ter continuado? Poderia ter continuado. Só que os donos de escravos resolveram que não queriam mais ser mandados por um rei, já que o rei e a família real foi responsável por libertar os escravos e também não cumpriam promessas que serviam para as elites, né? Elite é o pessoal que manda, tá, gente? Então, olha só, o pessoal das elites se uniu com os militares e os militares, juntamente com os ex-donos de escravos e também pessoas que não gostavam do imperador, né? Ex-donos de escravos, né? Ó. E também de pessoas que não gostavam do reinado, né? Acabaram dando um golpe de estado e obrigando o imperador a ir embora do Brasil. Viu? E chegaram no Congresso lá, no Palácio do Governo, com armados, enfim, o exército estava querendo acabar com a monarquia no Brasil, o império no Brasil. Então, o que é que acontece? O Dom Pedro II, que foi o segundo rei do Brasil, ele acaba sendo obrigado a deixar o país, e a partir desse momento aí, de 1889, o Brasil passa a ter um novo período na sua história, que é o período republicano, onde aqui quem vai mandar, quem vai governar, não é nem mandar, quem vai governar o Brasil não é mais um rei, mas é um presidente, tá? Um presidente, mais seus amiguinhos lá do parlamento. Amiguinhos é ótimo, né, gente? Então, seus amiguinhos lá do parlamento. Então, quem é que trabalha no parlamento? Os deputados, tá? Deputados, os senadores, ministros, secretários, tanta gente, ali abaixo desses aqui ainda tem tanta gente, Ave Maria, né? Secretários. Enfim, o parlamento é formado por um monte de gente que ajuda a formalizar as leis, né? E o presidente tem que assinar essas leis. Se o presidente não assinar as leis, o parlamento não consegue trabalhar. Do mesmo jeito, se o presidente inventar uma lei, a partir de hoje, todo aluno do 4º ano vai ter aula de história todo dia. Então, só que para isso acontecer, o parlamento também tem que assinar. Se o parlamento não assinar, a vontade do presidente não vale nada. Então é por isso que o presidente e o parlamento, eles têm que estar juntos em acordo. Quando eles brigam, quando existe uma briga entre o presidente e o parlamento, o que é que acontece? O país todinho fica prejudicado e não existe trabalho, não existe lei aprovada, não existe medidas para acabar com a pobreza, nada disso. E todo mundo fica atrapalhado. Então, moçada, então, amiguinhos do 4º ano, amiguinhos e amiguinhas, meus pequenos estudantes, essa foi a aula do tio Jorge de hoje. Essa aqui foi a parte 2, foi a segunda parte. Volta aí, assiste a parte 1 primeiro, tá bom, meninos e meninas? Que o seu dia seja maravilhoso e entendam, o conhecimento é a matéria-prima do século 21. O conhecimento é uma riqueza que ninguém vai tomar da gente nunca. Gente, sincero bom dia, valeu, saúde, força e paz. Tchau, meninos e meninas.